No alvorecer do século XIX, as relações entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha encontravam-se marcadas por tensões que remontavam ao próprio processo de independência americana. Malgrado o Tratado de Paris de 1783 tivesse formalmente encerrado o conflito, subsistiam ressentimentos e desconfianças mútuas que o tempo não fora capaz de dissipar. O novo Estado americano buscava consolidar sua soberania política e econômica num mundo ainda dominado pelas antigas potências coloniais europeias. Para os britânicos, por sua vez, o rápido crescimento dos Estados Unidos, sobretudo em termos de comércio marítimo, representava uma potencial ameaça à sua hegemonia atlântica. O contexto internacional agravava essas fricções. As guerras napoleônicas, iniciadas em 1803, lançaram a Europa num confronto total entre o Império Britânico e a França de Napoleão Bonaparte. Os mares tornaram-se palco de uma guerra econômica, na qual as potências rivais buscavam sufocar o comércio uma da outra. A Grã-Bretanha, valendo-se de sua supremacia naval, instituiu amplas medidas de bloqueio contra as rotas comerciais controladas ou influenciadas pela França. Em resposta, Napoleão decretou o bloqueio continental, proibindo relações comerciais de países europeus com os britânicos. Os Estados Unidos, neutros, viram-se no centro dessa disputa. Na tentativa de manter sua posição neutra e lucrar com o comércio intercontinental, navios americanos passaram a transportar mercadorias entre portos sob influência francesa e outros mercados. Para Londres, tal prática configurava ameaça estratégica, pois, indiretamente, favorecia a resistência econômica de França. Assim, a Marinha Real Britânica recorreu a instrumentos coercitivos para restringir o comércio americano. Entre tais medidas, destacava-se a inspeção forçada de navios e a apreensão de marinheiros, muitos dos quais cidadãos norte-americanos, sob a alegação de serem desertores do serviço britânico, prática conhecida como impressment. A política de impressment tornou-se um dos mais graves pontos de atrito entre as duas nações. Centenas de marinheiros foram constrangidos a servir nos navios britânicos, violando princípios de soberania e os direitos individuais defendidos pelos Estados Unidos desde sua fundação republicana. Na esfera econômica, as restrições impostas pela Grã-Bretanha causaram profundo mal-estar nos centros comerciais norte-americanos. Embargos e leis de retaliação aprovados pelo governo dos Estados Unidos, em especial o embargo de 1807, procuraram responder às agressões britânicas, mas acabaram prejudicando amplamente a própria economia do país. Nesse cenário de crise internacional, a política doméstica nos Estados Unidos tornou-se mais polarizada, enquanto federalistas, sobretudo de New England, favoreciam uma postura conciliatória visando preservar o comércio com a Grã-Bretanha, a facção republicana-democrata mostrava-se cada vez mais disposta a adotar medidas firmes. Ao mesmo tempo, o expansionismo norte-americano em direção ao oeste ampliava os conflitos com diversas nações indígenas. Os britânicos, interessados em conter o avanço territorial dos Estados Unidos, forneceram apoio material e diplomático a líderes nativos, o que alimentava a desconfiança americana. A fronteira do Noroeste, região dos atuais Grandes Lagos, constituía foco permanente de tensões. Povos indígenas resistiam ao avanço de colonos americanos sobre suas terras ancestrais, frequentemente contando com o auxílio de agentes britânicos estabelecidos no Canadá, ainda parte integral do Império. Nesse contexto, emergiu a figura de Tecumseh, líder Shawnee e articulador de uma ampla confederação indígena destinada a frear a expansão estadunidense. Sua crescente influência política e militar passou a ser interpretada nos Estados Unidos como uma extensão da política britânica de contenção. As rivalidades econômicas, os incidentes marítimos e as disputas territoriais teciam, assim, um panorama de deterioração contínua das relações diplomáticas. Cada nova apreensão de marinheiros ou apoio britânico aos indígenas era percebido pelos americanos como afronta aos fundamentos de sua independência.
Nos círculos políticos de Washington, consolidava-se a ideia de que a honra nacional exigia uma resposta enérgica. A juventude republicana no Congresso, mais tarde apelidada de War Hawks, passou a defender abertamente a guerra como meio de salvaguardar direitos marítimos e assegurar o destino expansionista do país. À medida que a primeira década do século XIX se aproximava de seu término, tornava-se evidente que não poderia perdurar o equilíbrio precário entre neutralidade americana e dominação marítima britânica. As tensões acumuladas apontavam inexoravelmente para um choque armado que definiria o papel dos Estados Unidos no cenário internacional emergente.